Muito bem, meus amigos, meus irmãos, com muita alegria estou aqui novamente, mais uma semana, para junto aprendermos um pouco mais do Evangelho, porque todos nós aprendemos juntos quando falamos sobre o Evangelho do Cristo. E hoje nós iremos estudar o capítulo 10 do Evangelho, que fala dos bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos falar um pouco sobre o que é misericórdia. E falaremos do item 1 ao 4 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: perdoai para que Deus vos perdoe. Antes de iniciarmos este estudo, vamos trazer uma pergunta íntima a cada um de nós. Será que Deus realmente tem a necessidade de nos perdoar em algo da forma que nós entendemos o que é o perdão? Porque intimamente, quando nós pensamos em perdão, nós ligamos o perdão a alguma ofensa. Será que realmente Deus se ofende com algo que nós fazemos? Será que o que fazemos de errado realmente ofende a Deus? Será que Deus tem esse sentimento de ofensa, nós sendo filhos, criaturas dele? Ou será que nós colocamos esse atributo humano e sentimos a necessidade do perdão de Deus porque nos sentimos culpados daquilo que nós fazemos de errado? E por que eu preciso perdoar para que Deus me perdoe? Então, essas são algumas perguntas que nós tentaremos elucidar durante toda essa exposição de hoje. Lá dentro das bem-aventuranças, que é uma da parte do Sermão da Montanha, onde Jesus fala assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vamos entender o que vem a ser a misericórdia. Dentro do dicionário da língua portuguesa, nós temos misericórdia com a seguinte nomenclatura: misericórdia é um substantivo feminino, um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Então, quando o outro se sente infeliz, desperta no ser um sentimento de caridade. Então, todas as vezes que nós queremos misericórdia, nós queremos receber a caridade de alguém. Todas as vezes que nós pedimos misericórdia, nós estamos pedindo um benefício. E continua aqui. Misericórdia também quer dizer piedade e compaixão. É uma ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade e graça. Então ele está dizendo aqui que a misericórdia é um perdão que é concedido não querendo algo em troca. É algo que é concedido por bondade, por graça, porque é natural. E o que a misericórdia desperta em cada um de nós? Quando nós falamos em misericórdia, ter a misericórdia ou sentir misericórdia, misericórdia significa o esquecimento e o perdão das ofensas. E aí tem uma questão íntima e interessante, porque quando falamos em esquecimento e perdão das ofensas, não é o esquecimento das coisas que aconteceram, não é o esquecimento dos fatos que aconteceram, é o esquecimento simplesmente da ofensa sentida, é o perdão. Porque nós não podemos esquecer tudo que nos aconteceu. Não posso passar uma borracha hoje na minha mente e dizer assim: olha, eu vou esquecer tudo que aconteceu comigo no passado e vou começar uma vida nova. Mas espera aí, tudo que eu sou hoje, eu sou o que sou por tudo que eu já vivi. Eu sou o que sou por tudo que eu já passei.
Então, tudo que eu já passei em minha vida até este exato momento me tornou a pessoa que eu sou. E quando eu falo tudo, é tudo que eu considero de bom e de ruim. E nesse tudo que ao qual me refiro, em algum momento eu fui ofendido. Em algum momento agiram de má fé contra a minha pessoa. Da mesma forma que eu também não sou santo, porque ninguém está aqui porque é anjinho, né? Nós também agimos, de certa forma, com maldade com outras pessoas em algum momento da nossa vida. Então, o perdão das ofensas não é o esquecimento das coisas que aconteceram. Quando falamos em perdoar as ofensas, é perdoar, é esquecermos aquele sentimento ruim que ficamos maculando e manipulando durante muito tempo. Todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos, nós ficamos um grande tempo mastigando esse sentimento de ofensa. E esse sentimento de ofensa, ele atinge o nosso íntimo de uma forma tão grande que isso projeta no nosso corpo físico até mesmo doenças físicas. A misericórdia é própria de alma elevada. Aquele que entende o que é misericórdia e que a pratica sem nenhum esforço, porque já é uma alma que tem um certo grau de elevação. Porque a maioria de nós temos uma dificuldade muito grande em sermos misericordiosos para com os outros. Nós queremos ser perdoados pelos erros que cometemos, mas temos uma dificuldade muito grande de perdoar os outros nos erros ou nas questões que cometem contra a nós. Então nós sempre pedimos perdão, mas temos uma dificuldade gigantesca de perdoarmos alguém. Porque ainda somos almas que estão num estado de aprendizado que vai demorar um pouquinho. E quando eu falo um pouquinho desse tamanho, algumas encarnações, para que nós agimos da misericórdia para com o próximo de uma forma calma e tranquila. Conhecemos algumas criaturas, alguns irmãos, algumas pessoas que são misericordiosos com os outros da forma mais calma, simples e tranquila e natural. E o objetivo é um dia nós agirmos com naturalidade, sermos misericordiosos com o outro de uma forma natural. A misericórdia torna a pessoa calma, mansa e caridosa. Todas as vezes que nós somos misericordiosos para com o próximo, nós nos tornamos pessoas mais calmas, mais mansas e mais caridosas. Porque a misericórdia não é o sentimento de perdão. Todas as vezes que nós perdoamos alguém verdadeiramente, nós entendemos que aquele ao qual nós estamos perdoando é uma criatura que erra tanto quanto nós mesmos. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos abusos durante a nossa encarnação. E quando falamos em abuso, abuso contra o nosso próximo. Nós agimos com veemência demais em certas situações. Nós ficamos maculando sentimentos de ódio, raiva, rancor, remorso contra o nosso próximo. E esse ódio e esse rancor detonam a nossa alma sem elevação. Denota que nós somos almas sem elevação e nenhuma grandeza ainda. Porque é muito mais fácil nós sentirmos ódio e rancor do que sentirmos a paz, a calma e o amor. Nós vivemos pedindo paz no nosso dia a dia. Ai, eu quero chegar em casa e ficar em paz. Eu quero chegar em casa, vou tirar os sapatos, vou tomar um banho, vou deitar no meu sofá e vou ficar em paz. Eu quero paz no meu lar. Aí você chega em casa, o seu cachorro fez cocô no quintal todo. Aí você já começa a se irritar com aquilo. Você vai lá, começa a limpar. Mas é uma tarefa, precisa ser feita. Hoje, amanhã você tem que fazer de qualquer jeito, mas você se irrita. Semana passada nós falamos da cólera, né? Que é um sentimento que você vai elaborando e ele vai aumentando. E a partir daquele momento que você fez uma tarefa que é simples, começa a brotar um sentimento de raiva, de ódio.
E aí o seu cônjuge chega em casa e você pergunta: por que você não limpou as coisas do cachorro? Ah, porque eu tive que sair. E aquilo já vai te gerando um rancor contra aquela pessoa. E você vai maquinando aquilo. Então é muito mais fácil nós desenvolvermos esse sentimento de ódio, de rancor, do que desenvolvermos a paz, a calma, a mansidão. O sentimento de ódio, de rancor, nos tornam pessoas ansiosas, sombrias e muitas vezes até infelizes. Nesse mesmo exemplo do lar, quantas e quantas são as tarefas que são naturais para nós e vão nos irritando de uma forma tão grande, ao ponto de nós agirmos com agressividade para com o nosso próximo, que às vezes não tem nada a ver com os nossos problemas. Deus nos criou para a felicidade. Todos nós vivemos inseridos numa sociedade onde estudamos, trabalhamos, namoramos, casamos, temos filhos, cuidamos dos pais, cuidamos dos animais, cuidamos de todos. Vivemos uma vida praticamente de cuidados. Muitos desses cuidados que tomamos com os outros acabam sendo cuidados que sentimos até forçados a fazer algumas vezes. Mas de uma forma ou de outra estamos ligados uns aos outros. Mas Deus nos criou para a felicidade, não para sentirmos ódio ou sentirmos rancor sobre aquele a qual muitas vezes nós cuidamos da mesma forma que nós deveríamos cuidar de nós mesmos. Muitas vezes nós, nesta sociedade a qual somos inseridos, acontecem questões que nos fazem aprender algumas lições e muitas vezes ficamos maquinando o ódio ou rancor e esquecemos até de perdoar. E novamente vemos nesta questão que perdoar não é esquecer. Perdoar não é o que esqueceu o que a pessoa fez a você. Muitas das vezes nesse sentimento de ódio, de rancor, ele acontece porque a outra pessoa, ou seu irmão, ou seu cônjuge, ou seu filho, ou seu marido, fez algo que causou um ferimento muito grande no seu íntimo. E, por exemplo, a perca de confiança. Você pode perdoar uma outra pessoa, mas não quer dizer que você tem que confiar nela de novo. Um exemplo simples, uma moça foi perguntar para o seu psicólogo se ela poderia deixar os filhos dela com o pai dela. E esse psicólogo conhecia o histórico do pai. O pai abusou dela quando ela era criança. O psicólogo disse para essa senhora o seguinte: eu sou o seu psicólogo, mas se você deixar os seus filhos com o seu pai, quem vai te denunciar sou eu. Logicamente que eu não ia fazer isso, mas ele falou num tom de que assim, olha, você pode perdoar o seu pai, você pode dizer para ele, olha, eu te perdoo, você errou, não compreendo o que você sentia naquele momento, mas eu sei que daqui para frente a história é outra. Você pode perdoar o outro, mas não quer dizer que você tenha que confiar, porque confiança é algo que você constrói. Você constrói no decorrer do tempo. E quando você perde a confiança em alguém, é muito difícil você juntar os cacos e conseguir confiar de novo. Não que você não vá confiar, porque conhecemos diversos casos de pessoas que perdoou o outro e voltou a confiar novamente. Mas isso é um processo íntimo e individual de cada um. O simples fato de você não nutrir mais nenhum sentimento de ódio e de rancor já é um grande passo que você dá na direção do perdão. Porque somos criados para sermos felizes, não para ficarmos estacionados no ódio, no rancor. Nós precisamos uns dos outros. Nós só evoluímos quando interagimos com os outros. Todos nós somos criaturas que temos espinhos. E muitas vezes nós furamos os outros sem nos darmos conta. Isso me faz lembrar da história dos porcos espinhos, né? Dos bichinhos que tinham espinho lá na era glacial, em que começou o mundo a refrigerar e eles eram muito pequenos, e eles começaram a se aglomerar todos no local. Só que eles tinham espinhos pelos corpos, como se fossem porcos espinhos mesmo. E aí eles começaram a furar uns aos outros, a machucar e se distanciavam.
E todas as vezes que eles se distanciavam, morriam vários. Até que chegou um momento em que eles começaram a se furar de uma forma suportável. A entender que a necessidade deles suportarem os espinhos uns dos outros era o que os levariam para uma próxima era, a sobrevivência. E nós deveríamos agir desta mesma forma, porque todos nós somos criaturas que não somos fáceis. Nós temos espinhos. E nós furamos uns aos outros. E no mínimo nós deveríamos tentar tolerar os espinhos que nós temos e entender que os outros também possuem espinhos. O mundo seria tão diferente e melhor se desde muitas eras passadas nós já aprendêssemos a pelo menos no mínimo tolerar uns aos outros. E nós não toleramos. Nós não queremos que o outro até seja feliz. Não, o outro não pode ser mais feliz do que eu. E todos nós estamos no mesmo barco e na mesma caminhada evolutiva. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem o rico, nem o pobre. Nem o branco, nem o negro. Nem o homem, nem a mulher. Somos todos iguais perante as leis divinas porque somos espíritos imortais. A questão sexual, masculino e feminino, o espírito não tem sexo. Hoje eu estou cristiano, mas eu não sou cristiano. Então, para que eu vou ficar discutindo com feministas? Para que eu vou ficar discutindo algumas questões relacionadas a sexo na sociedade? Porque em outras épocas eu estive neste orbe como mãe, como vó. Então estamos todos aprendendo e precisamos no mínimo tolerar uns aos outros. Se desde a época de Abraão os povos aprendessem a tolerar uns aos outros, viveríamos um mundo bem melhor nos dias de hoje. As guerras do Oriente Médio, por exemplo. Estava vendo essa semana numa reportagem na TV, a guerra da Síria já matou mais de 500 mil pessoas em 10 anos. 500 mil pessoas é muita gente. A população de uma cidade grande como, por exemplo, Ribeirão Preto, Araraquara. Por falta de tolerância. E por que os misericordiosos obterão misericórdia? Será que todas as vezes que eu for misericordioso com alguém, alguém será misericordioso com a minha pessoa? Será que realmente essa é a regra? Nós somos regidos, todos nós, pelas mesmas leis universais. E uma delas é a lei de causa e efeito, estabelecida pela justiça divina. De modo como agimos para com os outros, e não é uma regra que todos agirão da mesma forma conosco, mas nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se você quer uma vida, se você quer chegar na sua casa e ter paz, seja uma pessoa pacífica. Naquele mesmo exemplo, chegue, faça suas tarefas, depois vá para o seu descanso. Mas se você ficar reclamando desde a hora que você chegou até a hora que você for para o seu descanso, você não vai ter paz. Então nós temos que agir para com o outro da mesma forma que gostaria que agíssemos conosco. Ah, mas o outro é tão difícil. Cada um faz a sua parte. Se nós ficarmos esperando o outro mudar para que o mundo mude, o mundo nunca vai mudar. Porque não é o outro que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. Conversando com uma amiga agora à tarde, ela relatou um fato de que existe uma pessoa com a qual ela tem dificuldade de lidar com a outra pessoa, devido à forma que ela é. E aí chegamos no consenso que não é a outra pessoa que precisa mudar, é ela que precisa mudar a visão que ela tem daquela pessoa, para que ela tenha paz, para que ela fique bem, porque o outro não vai mudar. Somos nós que precisamos mudar o mundo à nossa volta. Somos nós que precisamos mudar o mundo dentro de nós mesmos. Porque quando nós mudamos, o mundo que nos cerca também muda. Não por milagre, mas a visão que nós temos do outro, ela toma um caminho sem volta. Quando você começa a olhar para o outro com os olhos
de caridade, entender que ele é tão falho quanto você. Falando com outro amigo, nós falamos justamente das pessoas que são as pessoas que são egoístas, as pessoas que tratam os outros com desdém, as pessoas que querem se colocar lá em cima e acima de todos e tratam as outras pessoas com desprezo. São pessoas que nós devemos olhar com os olhos de tipo, coitada dessa pessoa que se acha melhor do que os outros. Ela é uma coitada. Porque um dia ela vai sofrer uma consequência tão grande quando ela cair por si, que vai doer tanto. Nós sempre recebemos os efeitos das nossas ações, independente se sejam boas ou ruins. Se nós fazemos coisas boas, colheremos coisas boas. Não existe plantação bem cuidada que dê maus frutos. E aí Jesus nos faz um alerta lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Se perdoardes os homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoares os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E aí voltamos àquela pergunta inicial: será que Deus se ofende com os nossos pecados? Será que Deus, essa pessoa, esse homem que está em algum lugar, que fica só olhando as presepadas que nós fazemos e fica se ofendendo de lá? Ó lá, falou meu nome em vão. Ó lá, fez adultério. Ó, tô bravo com esse cara. Olha, ele comprou um Chevette lá e colocou um adesivo lá. Foi Deus que me deu. Agora tá devendo. Tá vendendo o Chevette. Não dou mais nada para ele. Será que Deus se ofende com as nossas coisas? Deus é amor. Esse perdão de Deus, ele nada mais se refere que se representa as oportunidades de reparação dos nossos erros, possibilitadas pelas leis divinas. Todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós cometemos um ato de erro, as leis divinas que estão escritas na nossa consciência nos cobram a reparação. Todas as vezes que nós entendemos que nós erramos em algo, que nós ofendemos alguém, que nós precisamos perdoar alguém, nós achamos que cometemos um ato contra Deus, sendo que, na verdade, nós cometemos um ato contra nós mesmos. O perdão, na visão espírita, é não revidar a ofensa. Só alguns exemplos. Não revidar uma ofensa já é perdão. Você não alimentar mágoa e rancor. Porque todas as vezes que nós alimentamos mágoa e rancor, nós estamos manipulando um veneno muito perigoso. E toda vez que nós ficamos projetando maus pensamentos para o nosso próximo, nós somos os primeiros a sermos envenenados. É não criar obstáculos à reconciliação. Quantos e quantos de nós falamos a seguinte frase: eu nunca vou perdoar aquela pessoa pelo que ela fez comigo. O que ela fez comigo foi um pecado mortal. Mas o simples fato de você não nutrir mais nenhum sentimento ruim contra aquela pessoa já é o primeiro passo do perdão. E voltamos a falar que perdão não é esquecer. Perdão é não nutrir mais nenhum sentimento. Ah, mas eu vou ter que pedir o perdão para outra pessoa. Se você sentir a necessidade, diga para outra pessoa: olha, eu não sei se você vai me perdoar, mas eu estou totalmente arrependido. Você me perdoa sobre aquilo que eu lhe falei? A pessoa pode falar o que ela quiser, mas o simples fato de você tirar o peso do seu coração já lhe trará grandes benefícios. Perdoar também é retribuir o mal com bem. Não é porque o outro te fez uma má ação que você vai ter que pagar olho por olho, dente por dente. Porque se assim fosse, seríamos todos banguelos e cegos daqui a um tempo. Quando você retribui o mal com o bem, você quebra um elo, uma corrente. Porque
Se o outro te fez mal e você retribui com o mal, o outro que te fez o mal está sentindo o mal que você está retribuindo, ele vai também tentar te retribuir o mal em dobro que você está sentindo. E vira um elo. Vira um ciclo sem fim. Então, em um determinado momento, alguém precisa quebrar esse elo. Conversando com outro amigo esses dias, ele falou sobre o pai dele, que ele não conseguia perdoar o pai dele. E ele tratava os filhos dele de uma forma da mesma forma que o pai dele tratava ele. Com rispidez, sem nenhuma afabilidade com os filhos. E por ser amigo, nós temos que colocar o dedo na ferida, porque amigo não passa a mão na cabeça, não. Amigo fala o que a outra pessoa precisa escutar. Aquele que fala aquilo que você quer ouvir, ele não é seu amigo. Agora, aquele que fala aquilo que você precisa escutar, esse é o amigo que você tem que levar para a vida inteira. E falando com esse amigo, simplesmente pedindo opinião, é claro, que você não vai dar opinião para alguém que não te pede. Foi dito para ele quebrar esse elo. Não é porque o pai dele foi, de certa forma, com ele, que ele tinha que ser da mesma forma com os filhos. Precisamos quebrar o elo. Não podemos retribuir o mal com o mal, porque somos fadados à felicidade. E só aquele que é bom e pratica o bem é feliz. Não conhecemos ninguém que pratique o mal que seja uma pessoa feliz. O perdão das ofensas também é esquecer a ofensa recebida. E esquecer não é você esquecer o fato, é você não nutrir o sentimento ruim daquilo que aconteceu. Aí Kardec, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, nos ensina o seguinte, que você, quando erra, você passa por 3 fases. É um processo. Todos nós passamos por ele. Primeira fase é o arrependimento e a conscientização do erro. É quando nós fazemos algo e passa um tempo, percebemos que aquilo que fizemos para com o outro é algo que nos traz arrependimento. Muitas vezes pelas consequências que aquilo tomou. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a da expiação, que é o sofrimento. Porque o simples fato de ter feito algo para com o outro nos traz o sofrimento de repente, do outro ter só se afastado de nós, ou de alguma consequência ruim que trouxe até o outro, devido às ações que nós tomamos. E nesse caso, algo bem interessante. Nós só nos ofendemos com aqueles que nós amamos. Encontramos as pessoas na rua todos os dias. Algumas pessoas nos causam alguma ofensa, mas são pessoas que você olha assim, deixa pra lá, você nem liga. Você não nutre nenhum sentimento por aquela pessoa, mas aqueles a qual nós amamos, nossos irmãos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, são as pessoas que nós mais nos sentimos ofendidos, porque amamos. E a terceira fase desse processo que Kardec nos ensina, que a terceira fase é a reparação. Nós queremos, nessa terceira fase, reparar o mal com algum bem. E muitos de nós nessa terceira fase nos perdemos. É quando nós queremos, por exemplo, quando fazemos algo para alguém, dizemos assim, não, vou fazer de tudo para aquela pessoa devido ao mal que eu causei para ela. E ultrapassamos alguns limites, né? Não, eu vou dar bens materiais, eu vou ajudar ela financeiramente. E muitas vezes isso não é nem o necessário. Mas cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Então, todas as vezes que nós passamos por essas 3 fases, a reparação, ela é a conscientização do erro que nós cometemos. E quando cometem as questões contra nós? Na verdade, quando falamos em perdão, nós sempre nos colocamos como as vítimas. Nós sempre somos aqueles que precisamos ser perdoados. E dificilmente admitimos que precisamos e temos que perdoar alguém. Nós somos vítimas. Então que nós comecemos a refletir
sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso rancor, sobre o nosso ódio. Pensar naquele coleguinha que a gente discutiu na eleição passada, que a gente se distanciou, por questões tão banais, questões do cotidiano. Porque não é errado você entrar em embate com alguém por algo que você não concorda. Você expor aquilo que você pensa. Mas você impor já é algo totalmente diferente. Cada um tem uma opinião diferente. Somos pessoas diferentes. E estamos falando de perdão da forma mais simples. E é claro que existem questões em que praticar o perdão é muito mais difícil. Principalmente quando mexe com questões íntimas de nossos filhos, questões de ofensas físicas e por aí vai. Mas tentemos entender que agir de misericórdia para com o outro é nada mais nada menos que você colocar a caridade em prática. É você entender que o outro é tão falho quanto você. É entender que o outro também precisa da misericórdia e do perdão da mesma forma que você também desejaria. Um simples ato de uma pessoa não pode definir tudo o que ela é. Muitas das vezes nós nos perdemos nas nossas paixões. Muitas das vezes nós dissemos algo para alguém ou fazemos algo para o outro porque não tomamos as rédeas da nossa emoção naquele momento. Isso não quer dizer que nós somos más pessoas. Não quer dizer que nós cometemos um ato errado que quer dizer que a nossa natureza é má. Mas erramos. E Deus, em sua sabedoria e misericórdia divina, nos dá sempre a oportunidade de repararmos os nossos erros. Então, se neste momento nós nos sentimos lá embaixo, por conta de algo que aconteceu, acalme o coração, fique tranquilo, porque nesse exato momento você tem a oportunidade de levantar a sua cabeça, de perdoar alguém ou de pedir perdão e sentir-se perdoado por Deus. Mas lembre-se, o perdão das ofensas não é esquecer aquilo que aconteceu. Somos regidos pelas leis de causa e efeito. Se você praticou algo que causou um sofrimento a alguém, em algum momento precisará ser feita essa reparação. Mas se você agir com misericórdia para com o outro e para com você, quando esta reparação chegar, você levantará a cabeça e enfrentará as consequências tranquilamente, com a consciência tranquila. É como se fosse aquele criminoso que assume o seu crime e diz assim: pagarei toda a pena, porque errei. Então, seja misericordioso para com o seu próximo, da mesma forma que você gostaria que a cada erro que você comete, que seu próximo também fosse misericordioso para com você. E essa é a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, capítulo 10, item do 1 ao 4. Se você quiser ler na íntegra essa passagem do Evangelho, leia, reflita. Qualquer dúvida, procure os trabalhadores de nossa casa nas redes sociais, se de repente quiser mais algum esclarecimento. Neste momento de pandemia, você que está em seu lar fazendo o Evangelho no Lar todas as semanas, se surgir alguma dúvida nas questões do próprio Evangelho no Lar, procure os trabalhadores de uma casa espírita sobre as reflexões daquele item que você está lendo, que às vezes é mal compreendido. Mas estamos todos juntos. Para que entendamos que o outro está sofrendo, esse outro precisa se manifestar, precisa falar. Para entendermos que o outro está passando por uma dificuldade, muitas vezes por observação não sabemos, porque cada um é cada um. Mas se você está passando por uma dificuldade, não tenha vergonha de dizer: olha, não posso, não consigo, me ajude. Porque Deus está sempre conosco, Ele é onipotente e onipresente, está em toda parte, vê tudo o que acontece. E Jesus é o nosso modelo e guia. E a única coisa que Jesus, com seus exemplos, nos ensina é que para chegarmos até o Pai, precisamos passar por Ele. E passar por Jesus
é sermos misericordiosos, é colocarmos o amor em prática, que é a caridade, porque a vida de Jesus foi amor e caridade, desde a manjedoura até o seu desencarne, que é o nosso exemplo dentro do Evangelho. E essa foi a exposição de hoje. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. E faremos agora uma prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, que possamos acalmar a nossa mente, nosso espírito, dentro dos ensinamentos do Evangelho, praticando com calma, com mansidão, o amor e a caridade para com o nosso próximo e, consequentemente, sentindo em nossa alma esse mesmo amor e essa mesma caridade para conosco. Que os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre e que Jesus nos auxilie em todas as nossas dificuldades. Que assim seja e graças a Deus. Obrigado a todos e até semana que vem.